Motivo de alegria, né? Estarmos aqui reunidos para exaltar o nome do nosso Deus, do Deus que tem sido fiel conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu louvo a Deus por essa dádiva, né? Por essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, como já foi falado, louvado seja Deus. Aleluia, o que aconteceu comigo e aleluia, louvado seja Deus. Um dia como normal, como hoje, né? Numa tarde, louvado seja Deus. 4 horas da tarde, louvado seja Deus, aonde eu fui pegar um dinheiro para comprar, aleluia, um miojo para minha filha e me deparei com uma queda inexplicável. Inexplicável como, irmãos? Porque até eu mesmo fiquei sem entender até hoje, louvado seja Deus. Mas é o como, né? Já foi falado através da minha mãe. O diabo, ele não fica satisfeito. Aleluia, louvado seja Deus. Por mais que a gente persevera na presença de Deus, mas o propósito dele é querer nos destruir, é querer frustrar os nossos sonhos. Mas não sabe ele que há um Deus poderoso que cuida de mim e de você com zelo e com amor. Louvado seja Deus. E ele tentou me lançar na sepultura, mas a Bíblia diz que nada acontece na minha e na tua vida sem a permissão do Senhor. Louvado seja Deus. Ele pode até tocar na minha e na tua saúde, o inimigo, louvado seja Deus, lançar uma enfermidade, aleluia. Ou até mesmo, né, o próprio Deus, provar eu e você, colocarmos no leito. Mas eu, naquele momento que eu me encontrei, igreja, louvado seja Deus, sem entender, mas o Senhor, Ele não deixa nada acontecer com o seu povo sem antes revelar. O Senhor tinha me mostrado há uma semana inteira eu sonhando com escorpiões, com cobra, com coisas muito feias. Eu fiquei sem entender e eu perguntei ao Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo através desses sonhos? Sonhos que, quando era de meia-noite, eu acordava para orar, e eu apresentava a minha vida e lia o Salmo 91. E eu fiquei sem entender porque todos os dias era o mesmo sonho. Eu disse, então não é normal, algo Deus quer me dizer. Porque era o mundo espiritual já planejando a minha morte, planejando me destruir. Louvado seja Deus, porque o diabo ele é astuto, irmãos. Enquanto nós estamos adorando o mundo espiritual, ele não fica satisfeito, ele fica ali trabalhando para querer nos tragar. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, louvado seja Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que aquele, aleluia, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E foi aí onde eu descansei. Louvado seja Deus, foi na sombra do Altíssimo, quando aconteceu aquilo comigo. Mas antes o Senhor estava me mostrando, estava querendo que eu entendesse que havia algo que ia acontecer comigo. E ali, quando foi na sexta-feira, eu disse, Deus, eu clamei bem alto, Jesus, o que o Senhor quer dizer para mim através desses sonhos? Porque um dia alguém falou para mim que Deus ia me dar sonhos, e se eu perguntasse ao Senhor, Ele fazia eu discernir o que significavam os sonhos. E o Senhor, ouvi a voz do Senhor, igreja. Aleluia, quando falou para mim abrir aleluia, jejum pela minha vida. Uma campanha pela minha vida. Abre uma campanha pela tua vida dentro do teu lar. Então ali o Senhor, Ele me deu a resposta. E ali eu fui para a oração de meu dia, louvado seja Deus. Cheguei ali, eu contei o meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Passei para o pastor. E o meu pastor me orientou, disse, quando eu chegasse em casa, eu abrisse essa campanha pela minha vida na mesa da minha casa, ainda me lembro como hoje, mas neste mesmo dia, aleluia, quando eu cheguei em casa, aconteceu. Graças a Deus, que Deus, Ele deu o livramento de morte, né, irmãos? Passei pelo processo, foi difícil, foi dolorido, muito dolorido, porque só eu e Deus sabe quantas noites de choro, quantas noites de angústia na minha alma, porque tinha dia que eu achava que não ia passar, porque quando a gente está no vale, aleluia, a gente sempre pensa que não vai conseguir atravessar, mas não é pela minha e pela tua força, é pela força do Senhor.
Aleluia. E eu fiquei sem entender, eu dizendo: Jesus, como é que eu vou vencer esse vale, meu Pai? Se eu não posso mais louvar, e comecei a falar. Se eu não posso mais orar de joelho, a minha inocência, igreja. Eu dizia: se eu não posso mais, aleluia, jejuar. E comecei a questionar o meu Deus. Se eu não posso mais, aleluia, glória a Deus, me consagrar a Deus. Aí o Senhor usou alguém para mim e disse que naquele momento a qual eu estava passando, eu viesse comer a palavra, porque a palavra, ela também tem poder para nos sustentar de pé. A palavra também é poderosa para nos fazer resistir os dias maus. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela restaura e renova, né? E faz o milagre. E ali então comecei a comer a palavra de Deus durante aqueles momentos, porque foi o que me restou a fazer, porque até para falar era dificultoso, irmão. Porque como, louvado seja Deus, foi muito forte o que aconteceu, a queda e tudo. E ali, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu comecei a minha barriga ficar inchada, muito dura, e eu já não conseguia mais ir no banheiro, fazer as minhas necessidades, e comecei a me preocupar. Mãe, aleluia, minha barriga está muito inchada, e doía muito, irmãos, os gases. Então, louvado seja Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Comuniquei aos meus irmãos que estão aqui nesta noite. E os meus irmãos fizeram a sua parte. Aleluia, colaboraram, né? Louvado seja Deus. Me abraçaram no meu momento, no meu pior momento. E também, louvado seja Deus, me ajudaram. E foi ali que eu fui bater a ultra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agradeço ao Senhor por tudo que vocês fizeram por mim também. Nas orações também, eu creio que a igreja estava orando, porque ninguém vence um processo sozinho, ninguém consegue sozinho. Através da oração da igreja, da minha perseverança e primeiramente de Deus, né, irmãos? Aleluia. E ali eu fui bater a ultra e a médica falou que eu estava com muita gases. Tinha muita gases dentro da minha barriga, por causa que as fezes estavam acumuladas. E ali eu não conseguia, louvado seja Deus, fazer nada. E a minha barriga, ela ficou muito dura, irmão, muito dura, por causa que atingiu o meu útero, né? E o útero, ele estava, como é que diz, machucado. Então, irmãos, foi muito doloroso, mas também prazeroso, porque hoje eu posso glorificar o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Hoje eu posso dizer que Deus, ele sustenta no leito da enfermidade, porque foi esse versículo que Deus me deu da Bíblia, aleluia, quando eu estava lendo a palavra do Senhor, e o Senhor, ele colocou essa palavra no meu coração, na minha cama, aleluia, no Salmo 41, 3, que diz assim: o Senhor sustentará no leito da enfermidade. Então eu comecei a confiar no meu Senhor, aleluia, que Ele estava me sustentando, louvado seja Deus. E ali a batalha espiritual na mente também começou. Aí começou, igreja, que eu não ia conseguir, e meu coração começou a acelerar, louvado seja Deus. E aleluia, aí eu comecei a pensar o contrário. Pensar o contrário, irmão, é como Pedro, quando ele foi ao encontro de Jesus naquelas águas, que ele estava andando tudo bem, mas quando ele começou a pensar o contrário, ele começou a afundar. Ali foi igual a mim. Quando eu comecei a pensar que não ia conseguir, eu comecei a querer, aleluia, a me afogar, né? E eu dizia: Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu não sei como é que eu vou sair desse processo. Eu não tenho nem ideia, porque eu não tenho mais força nem para orar. De repente, do dia para a noite, eu comecei a perder as forças, louvado seja Deus. E comecei a duvidar, louvado seja Deus. Porque eu comecei a perder o ânimo, não tinha mais alegria para, aleluia, nem louvar, nem ler Bíblia, nem orar, nem mais nada. Foi de repente. As minhas forças, elas foram se acabando. E eu cheguei até a comentar com a irmã Paula, não sei se ela lembra, eu disse: Paula, dessa vez